direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todo ser humano. Os direitos humanos é esse código, de todos os artigos que foi elaborado pela ONU para garantir de fato os direitos humanos, para que nós possamos viver em sociedade e viver como irmãos, como irmãs, sem desigualdades sociais. A palavra mesmo, direitos humanos, ela está na própria essência do ser humano, de sua dignidade. São aqueles direitos fundamentais para que um ser humano possa ser declarado uma pessoa humana. São os direitos inerentes à própria pessoa em sua dignidade de ser humano. Os direitos humanos, no meu entendimento, são todas as garantias, todas as possibilidades que o ser humano historicamente vem percebendo, vem reconhecendo como motivos pelos quais tem a dignidade de viver. O direito humano é um dever do ser humano que rege a condição de cada pessoa humana para viver pelo bem e pelo dever de cada indivíduo. Os direitos humanos procura proteger todo ser humano e de forma especial aqueles que sofrem alguma agressão nos seus direitos, na sua dignidade como ser humano. A princípio, para proteger todos os seres humanos, mas de uma maneira muito especial para dar atenção àqueles que muitas vezes são violados nos seus direitos e também deveres. Ele deve proteger todas as pessoas, sem olhar a sua raça, a sua religião. Direitos humanos é um direito de todas as pessoas. Todas as pessoas. Nenhuma está acima ou abaixo dos direitos. Todos os seres humanos devem ser contados entre aqueles seres com dignidade e de direitos. Eu acredito que, especialmente os mais frágeis, os mais discriminados, mas é necessário de tempo em tempo também que a sociedade faça uma reflexão, uma análise de como estão sendo aplicados as leis favoráveis aos direitos humanos para adaptar as circunstâncias e garantir um alcance maior de mais pessoas que mereçam ter os seus direitos respeitados. Os direitos humanos devem proteger todos os seres humanos numa condição de irmandade para o bem-querer da sociedade e da humanidade. Os direitos humanos não possuem em si predicados. O que rege é o princípio de humanidade. Os criminosos podem ter atos desumanos, mas esses atos serão julgados de acordo com eles e não com a dignidade humana que está implícita nos direitos humanos. Todos merecem ter uma atenção especial. Antes de condenar um criminoso, nós deveríamos entender o porquê levou a essa situação. Um crime não elimina a pessoa de sua dignidade humana. O crime será julgado de acordo com a lei, com o Código Penal de cada país. Porém, nesse processo, onde ele estiver, sem sua liberdade, lá onde ele estiver, ele deve ter os seus direitos mínimos respeitados. Também porque, do ponto de vista principalmente de nossa fé cristã, ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa,
muitos são levados a pensar que por haver criminosos deveriam ser condenados à pena de morte, né? São situações bastante difíceis, mas nós precisamos acreditar sempre no direito à vida e da defesa da vida de qualquer pessoa. Claro, porque eles têm direito e com certeza o ser humano deve ter uma condições de proteger os criminosos e dar condição de vida para viver como ser humano. Existem hierarquias, né? Podemos reconhecer, acima de tudo, o direito à vida, o direito à liberdade, que são direitos intrínsecos de cada ser humano. No sentido de ser uma hierarquia onde se deve ter primeiramente o direito à vida, a proteção da vida, nesse sentido sim. E temos que colocar isso em primeiro lugar. E talvez outros artigos que a ONU nos coloca poderia ficar, talvez, para um segundo plano ou para ser cumprido depois desses primeiros, né? Não, no meu ponto de vista, não existe uma hierarquia. Todos eles estão interligados, porque são os direitos humanos. Então não tem hierarquia. Todos eles são importantes, todos estão interligados. Eu acredito que o direito humano principal é o direito à vida, à liberdade. Não existe a hierarquia, não. Porque é uma igualdade para todos, porque todos têm os seus deveres a cumprir pela sociedade e pela humanidade. São as constituições das nações e os próprios direitos humanos em si, como conceito de direito universal. A princípio, quem deveria garantir os direitos humanos são os nossos governantes, né? Porque a gente sabe quem é responsável para fazer políticas públicas e defender o ser humano é os nossos governantes. Mas isso sem tirar também a responsabilidade de todos nós que temos que garantir os direitos humanos. Primeiramente, o Estado é o garantidor, o Estado de Direito, que é o garantidor de que todos os seres humanos que vivem naquele país, todos os seres humanos que estão, digamos, juntos em determinada situação, numa Constituição, com seus devidos códigos civil, Código Penal, é para estes que os direitos humanos existem. Eu acredito que uma simples reflexão sobre o sentido da vida e a nossa existência no mundo já é suficiente para que a gente tenha o argumento necessário para a defesa dos direitos humanos. O garante dos direitos humanos é a sociedade, primeiro, e as condições adequadas que responde, que corresponde a cada um do ser humano para viver pelo bem e da humanidade. Claro, as pessoas têm obrigações que transpõem os seus estados e que se regem, sobretudo, por condições morais e éticas que trazem segundo a sua cultura, mas também segundo o diálogo com a sociedade geral. Claro, porque os direitos humanos não é só para um país, não é só para um estado. Os direitos humanos, eu vejo, foi elaborado, foi feito, né, para todos os que habitam no nosso planeta, né? Então, os direitos humanos são universais. Eu acho que a mútua cooperação entre todos os entes de um Estado é fundamental.
As pessoas humanas é que constituem o Estado de Direito. Logo, tanto o Estado de Direito como as pessoas, grupos, instituições, associações e tantos outros, juntos devem ser os garantidores dos direitos humanos. Bem, é uma pergunta bastante forte, né? Bastante exigente. Mas a obrigação de ter o direito é sim, mas a obrigação também de ter um deveres a fazer as coisas de qualquer jeito, acho que não deve reger. Todo deve ter um direito e todos os direitos devem ser respeitados e a cumprir a tarefa da sociedade. Isso significa que eles estão em condições menores perante a outras pessoas que se tornam os seus agressores. Então, se eles não têm os recursos necessários para defender aqueles que são os seus princípios, é necessário um direito universal que o faça assim. Não. É que muitas vezes os direitos humanos não são respeitados na sua cultura, na sua maneira de viver a vida religiosa. Então, a esses tem que dar uma atenção especial e ter sempre esse equilíbrio e essa equidade na vivência dos direitos humanos. Não, eles não têm mais direitos, eles têm todos os direitos. E se eles precisam de um olhar diferenciado ou precisam de uma atenção, é porque os seus direitos foram violados ou não foram respeitados. Por exemplo, é muito latente no mundo todo hoje a questão dos negros, a questão das comunidades tradicionais, as comunidades indígenas e outros. Então, porque no decorrer e por causa da história, alguns, sobretudo a classe dominante, as elites, achavam que eles eram aqueles que ditavam os direitos humanos de qualquer maneira, sem respeitar a dignidade, simplesmente por problemas de classe social, pensavam que eles é que determinavam o que era direito, o que não era direito. Na verdade, eles eliminavam todos os direitos humanos fundamentais, mesmo de morar, ou de se alimentar, respeitar as horas de trabalho, uma moradia digna, sem pensar no salário. Então a multidão foi deixada de lado. Por isso que hoje estas comunidades, esses grupos, são merecedores de maior atenção, porque seus direitos não estão sendo respeitados. Não. É uma questão de circunstância. Então a circunstância, né, a situação, é ela quem determina quais direitos devam ser reconhecidos e respeitados. Por isso que pode parecer que se prioriza ou se privilegia determinadas pessoas ou grupos, quando na verdade não. Na verdade são considerações a respeito às circunstâncias e às situações das pessoas. Não é que ele tem mais direito do que o outro, é que nas tarefas deles cumprir as condições que regem os seus direitos na disciplina e também no lugar onde eles estão. Só em estado de guerra para se autodefender. Ninguém. Ao meu ver, todos nós devemos cumprir e não violar os direitos humanos, porque vai nos garantir a paz, vai nos garantir a igualdade, vai nos garantir a fraternidade. Ninguém, literalmente ninguém pode cometer violação dos direitos humanos, porque ele é um ser humano dotado de liberdade, é verdade, mas ele também é convidado a ser um garantidor dos direitos fundamentais. Essa é a minha visão. Ninguém pode cometer violação dos direitos humanos, né? Ninguém pode. A violação é um crime e o crime não se rege no direito humano.
deve-se procurar. A possibilidade se dá na situação, né? Mas eles estão acima de todo e qualquer direito. Eles devem ser o primeiro a ser protegido. A gente precisa de dinheiro, se é nesse sentido a pergunta, né? Precisamos de recursos financeiros para garantir, né, tudo que está na Constituição dos direitos ou nos artigos dos direitos humanos. Mas eu acho que isso não deve ser empecilho para a gente viver e colocar em prática os direitos humanos. Bem, é verdade que é difícil. Um país que está numa crise, por exemplo, econômica muito grande, então o Estado já não garante os direitos fundamentais, por exemplo, o mais básico, a alimentação, o outro básico, a moradia, outro básico, o trabalho, outro básico, a liberdade. Então um país em crise não consegue mais garantir esses direitos. Então é nesses países que nós vemos as maiores atrocidades humanas e também vemos os maiores sofrimentos das pessoas que não têm os direitos humanos mínimos garantidos. De fato, existem situações, né? Existem circunstâncias em que a questão econômica ela é determinante, né? Mas isso não significa que a gente não tenha a possibilidade, a capacidade de encontrar alternativas, né? De como adequar o encaminhamento das situações, né, para que sejam solucionados os problemas sem precisar depender da questão econômica. Então é uma questão de estar atento à circunstância, à situação, procurando fazer o possível. No direito, o recurso não pode ser limitado, pode ser igual para todos. Sim, houve progresso. De vez em quando, em algumas situações, se vê regresso, mas como um todo, nós progredimos por meio dos direitos humanos. É uma pergunta difícil, né? Mas eu vejo que, graças aos direitos humanos, hoje nós temos condições de dialogar e manter esse diálogo entre governantes, entre pessoas. E, bem, ao meu ver, sim. Nos últimos anos eu vejo que há um regresso em muitos artigos dos direitos humanos. Evidentemente, no mundo inteiro, nos últimos anos, nós percebemos que as pessoas gritam pelos seus direitos fundamentais. Isso significa, gritam pela justiça social, porque um meio, uma realidade garantidora dos direitos fundamentais é a justiça social. A desigualdade social, por si mesma, ela é uma garantidora do não respeito dos direitos. Então, nesse sentido, a gente percebe que essas situações limites levam as pessoas também a gritarem mais, e hoje nós percebemos em todo o mundo um grito pela dignidade humana, um grito pelo respeito humano. Se quiser resumir, um grupo para que os direitos humanos sejam respeitados. São situações que acontecem, né? Sempre vem essas situações, né? Porque de fato são as circunstâncias, são as situações que vão também ajudando o ser humano a refletir e a mudar aquilo que é necessário. Por exemplo, vários casos, vocês mesmos sabem, de racismo, né? E que levaram a movimentos, a manifestações e a mudanças que, graças a Deus também, como a gente diz do ponto de vista da fé, a sociedade está encaminhando, está percebendo a necessidade, né, devido justamente a essas situações exigirem uma adaptação e uma mudança. Não, o progresso deve, cada vez mais, deve ter um progresso no direito humano. E as pessoas marginalizadas, as pessoas esquecidas da sociedade, as pessoas sofridos,
da grande humanidade, tanto do Brasil, tanto do Haiti, tanto dos países mais sofridos, aqui deve chegar o direito humano. O progresso deve chegar lá. E com certeza esse caminho devemos abraçar e lutar pela uma justificação e também pela uma luz para todos.